Nessa mensagem você será desafiado pela experiência de Moisés, a experiência de alguém que reconheceu que sem a presença de Deus, ele não poderia levar o povo até a terra prometida. Assim como nós, sem a presença de Deus, nós não podemos viver. Deus abençoe você. Hoje nosso assunto é a presença que faz a diferença. Nós estamos iniciando uma série de mensagens sobre a presença de Deus, sobre a vida de oração, sobre a busca da presença de Deus. E nós vamos falar sobre Moisés. Moisés tinha um profundo desejo pela presença de Deus, de ter a presença de Deus. Ele entendia que a presença de Deus era a chave no processo dele conduzir o povo de Israel até a terra prometida. Que nós possamos aprender com a atitude de Moisés, com a experiência de Moisés, sobre a necessidade de nós buscarmos a presença de Deus nas nossas vidas. O povo, vocês lembram que eles estavam no Egito, escravos, eles viram Deus agindo, Deus consegue tirá-los do Egito. Eles levam 3 meses de caminhada até chegar ao Monte Sinai. E quando eles chegam no Monte Sinai, Moisés sobe ao monte, passa 40 dias, 40 noites ali, recebe de Deus as tábuas com os 10 mandamentos, as instruções para a construção do tabernáculo, a organização do culto de Israel, e ele desce. E quando ele desce, o que ele encontra? O povo tinha construído um bezerro de ouro e estava fazendo o quê? Adorando aquele bezerro. Moisés fica indignado com aquela atitude do povo, ele quebra as tábuas da lei, destrói o bezerro, e ele vai para a tenda do encontro. Era uma tenda que ele tinha afastada do arraial, onde o povo vivia, e era o lugar onde ele buscava a presença de Deus. E é nesse ambiente que toda a história de hoje acontece. Levou 3 meses para chegar no Monte Sinai, e o povo vai passar 11 meses ali no pé do Monte Sinai, construindo o tabernáculo. Se você já leu a descrição do tabernáculo, Deus entregou uma descrição detalhada de tudo que tinha que ser feito, deu habilidades para os artesãos fazerem. É interessante porque no Antigo Testamento, o conceito da morada de Deus era sempre no céu. Mas nesse momento existe uma mudança. E Deus fala que Ele vai estar presente ali no tabernáculo. A construção do tabernáculo acontece para que o povo entendesse que Deus estaria com eles em todo o tempo até a chegada à terra prometida. A presença de Deus seria permanente junto com o povo. Moisés separa-se do povo e vai interceder pelo povo, por causa do pecado do povo, e clama pela misericórdia de Deus. Vamos ler juntos Êxodo 33, 15 e 16? Vamos lá, então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos faças sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir-nos o teu povo e eu dos demais povos da terra? A presença de Deus no meio do povo é que distinguia o povo de Israel dos demais povos. Era algo muito especial, é o que fazia com que eles fossem diferentes de todas as pessoas. Paige Kelly, um dos comentaristas que eu consultei, ele faz uma afirmação dizendo: o Deus de Israel era a divindade do caminho. Ele não morava no Monte Sinai, mas viajava com o seu povo peregrino. Quando você vê o Novo Testamento, você vê Jesus dizendo que Ele nos enviaria o Espírito, e esse Espírito nos guiaria em toda a verdade, estaria sempre conosco, nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, não é isso? E Ele nos selaria, nós somos selados com o Espírito Santo, porque essa presença de Deus estaria conosco todo o tempo. Percebe que o conceito é o mesmo? Mas existe um problema. Como resolver a presença de Deus e o pecado do povo?
E Moisés vai consultar a Deus, e Moisés vai interceder, ser o mediador, porque o povo havia pecado contra Deus. O povo estava tão acostumado com a idolatria do Egito. O povo viu Deus libertando-os do Egito, mas eles foram libertos da escravidão do Egito, mas ainda eram escravos da idolatria. Ainda não havia mudado o coração deles. E nessa dificuldade, nessa transição, eles ainda estavam lutando. Como nós lutamos com aqueles pecados que nós estamos acostumados a cometer, aqueles preconceitos, aqueles conceitos que nós temos na mente, e o Evangelho nos confronta e nós temos dificuldade de mudar e nós lutamos. Você já viveu isso? É desse jeito que a coisa acontece. Os filhos de Deus, eles lidam com Deus que é misericordioso em todo o tempo, mas eles lidam com Deus que não faz vista grossa para o pecado. Moisés busca a Deus e clama a Deus pela misericórdia dele, porque ele conhecia o Deus que ele servia. No Salmo 103, a palavra nos diz: ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é o quê? É o quê? E o que mais? O Senhor é o quê? Compassivo e misericordioso. Esse é o seu Deus? Ele é tardio e cheio de amor leal. Talvez você tenha vindo aqui e você tenha sido criado numa família muito legalista. Uma família em que não existia amor incondicional, o amor era sempre condicionado. Eu abraço você se você fez uma coisa que eu gosto. Você é amado se você obedeceu à mamãe. Você tirou boas notas, então você merece ser recompensado. E tudo era na base da recompensa. Você cresceu sempre com recompensa e você tinha que fazer alguma coisa para merecer a outra coisa, para merecer o elogio. E nada acontecia de graça. E isso faz com que você tenha dificuldade de relacionar-se com Deus que ama você de graça. A Bíblia nos diz que Deus nos ama, não por nossa causa, mas porque Deus é amor. Nada do que você faça pode fazer com que Deus ame você mais, pode fazer com que Deus ame você menos. Aleluia! Isso é libertador. Eu me relaciono com Deus que não fica com balança e fita métrica medindo o que eu fiz ou deixei de fazer. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Eu me santifico, eu mudo de vida por constrangimento, por ser tão amado por um Deus que faz tudo por mim. Um Deus que se interessa por mim. E que ao mesmo tempo não faz vista grossa para os meus erros. Por quê? Não é porque ele é vingador, quer jogar um raio na minha cabeça, não vê a hora de me castigar. Ele não faz vista grossa para os meus erros e meus pecados, porque ele sabe que eu posso viver melhor. Ele sabe que eu tenho um potencial maior. Ele sabe que eu posso ser diferente. Embora indignos, Moisés diz: Senhor, eles são teu povo. Pergunta a pessoa do lado aí se ela já descobriu esse Deus. Se ela já se relaciona com Deus que ama de forma incondicional, que aceita você do jeitinho que você é, e diz assim: vem cá que eu vou ajudar você a ser uma pessoa melhor. O tempo todo, Deus quer nos ajudar a ser uma pessoa melhor, a crescer. Veja o que acontece. O povo ainda está preso naquela idolatria do Egito. O povo está vendo Deus agir a favor deles, mas ainda não entregou o coração para Deus. Ainda não se arrependeu dos seus pecados. Olha o que acontece em Êxodo 33, 1-3. Depois o Senhor ordenou a Moisés: sai desse lugar com o povo que você tirou do Egito, vá para a terra que prometi. E ele diz: mandarei à sua frente um anjo. Vão para a terra onde fluem leite e mel, eu, porém, não irei com vocês. Pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Seria um comboio incrível, um comboio guardado por um anjo. Tudo bem? Estava tudo bem? Um anjo ia estar com eles. O povo ficou desesperado. Não era isso que eles queriam. Um anjo é bom, mas não é bom o suficiente. Ser religioso é legal,
Mas não é bom o suficiente. Conhecer as Escrituras é bom, mas a vida cristã é mais do que isso. O povo queria a presença de Deus na vida deles, na caminhada. Eles queriam mais do que um anjo. E a Escritura diz que eles arrancaram os enfeites, as joias que eles tinham, que eram ligados àquela idolatria, e com arrependimento eles clamam pela misericórdia de Deus. E Deus era um Deus o quê? Misericordioso, cheio de compaixão. E sabe o que aconteceu? Quando Deus viu o povo arrependido, sabe o que Deus fez? Êxodo 33, 12, 14, aparece Moisés dizendo ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome e tenho me agradado de você. Se te agradas de mim, revela-me os teus caminhos para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Lembra-te de que essa nação é teu povo. O Senhor respondeu: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Aleluia! Não é mais o anjo, não. É o próprio Senhor, a presença do Senhor. Era aquela nuvem durante o dia, aquela coluna de fogo à noite. A presença do Senhor estava com eles. Moisés baseou sua intercessão na graça, no favor de Deus. Você já encontrou pessoas que dizem que no Velho Testamento não tem graça de Deus? Só tem um Deus vingativo? Já ouviu gente dizer isso? É gente que não lê o Velho Testamento com cuidado. Aqui nessa passagem você encontra um Deus cheio de graça, de bondade, de misericórdia. Moisés intercede pelo povo porque ele sabia que Deus era um Deus cheio de graça. Ele sabia que, embora o povo fosse culpado, a misericórdia e a bondade do Senhor prevaleceriam. Aleluia! Aí eu me lembro de Jesus dizendo: Venham a mim vocês que estão cansados e... Por quê? Porque eu darei descanso. Quem sabe você veio hoje aqui e é assim que você está se sentindo. Cansado, sobrecarregado, a vida está pesada. É com culpa, é com preocupação, insatisfação, desorientação. A palavra do Senhor para o teu coração hoje é: pode vir. Tem graça aqui. Pode vir. Tem descanso para a sua alma. Pode vir. Eu sou o Deus que dá descanso. O Deus que abraça, acolhe. Que com o Espírito Santo guia você em toda a verdade. Convence você do pecado, da justiça e do juízo. Relembra o que Jesus ensinou. Conforta seu coração. A necessidade da presença de Deus é a necessidade de todos nós, não é verdade? Você precisa da presença de Deus? Diga amém. Eu preciso da presença de Deus. Moisés declara ao Senhor: se não fores conosco, não nos faças sair daqui. Que afirmação corajosa. Moisés preferia morrer a ir a um lugar sem Deus. Quem sabe a sua oração todo dia de manhã, a minha oração todo dia de manhã, devesse ser: Senhor, não permita que eu saia de casa se o Senhor não for comigo. Senhor, não permita que eu me levante se o Senhor não estiver com a tua presença na minha vida, para onde eu vou. Quem sabe essa deva ser a nossa oração no café da manhã. Senhor, obrigado por mais um dia de vida, mas não permita que eu viva esse dia de vida sem a sua presença em todos os momentos desse dia. Moisés, de uma forma muito objetiva, muito clara, ele diz: Deus, eu recebi esse desafio para levar esse povo para a terra prometida, Deus. Eles já viram o Senhor agindo. Mas Deus, como eu posso fazer isso sem a sua presença? Moisés faz uma afirmação que deve ser a nossa, por temor a Deus. Ele diz: eu não quero caminhar sozinho, eu não consigo caminhar sem a presença do Senhor.
Moisés dependia da presença do Senhor para avançar. Se o Senhor não for comigo, eu não quero ir à terra prometida. Não interessa quão boa ela seja. Se o Senhor não for comigo, eu não quero estar com esse povo. Se o Senhor não for comigo, eu não quero mudar de emprego. Não interessa as vantagens que esse novo emprego tenha. Se o Senhor não for comigo, eu não quero começar esse namoro. Se o Senhor não for comigo, eu não vou mudar de cidade. Se o Senhor não for comigo, eu não vou aceitar essa promoção. Essa é a atitude com que você tem vivido a vida? Porque a vida só faz sentido se o Senhor está comigo. Não é verdade? Vamos dizer juntos essa frase? A vida só faz sentido se o Senhor está comigo. Vamos dizer de novo? A vida só faz sentido se o Senhor está comigo. A palavra nos diz que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque a vida só faz sentido se o Senhor está comigo. O apóstolo Paulo nos diz que viver é Cristo, o resto é resto. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Porque a vida só faz sentido se Deus está comigo. A jornada do povo era desafiadora. Moisés sabia que eles não poderiam enfrentá-la sozinhos. É melhor deitar aqui nesse deserto e morrer do que caminhar sozinho. Não é assim que você se sente às vezes? Deus é demais, é mais do que eu consigo dar conta, Deus. Momentos como esses são momentos em que fica claro na nossa mente que a vida não é para ser vivido sozinho. Eu preciso da presença de Deus. Só assim a vida faz sentido. Aqueles que reconhecem e valorizam os favores de Deus estão mais preparados para recebê-los. Porque estão antenados com Deus. Vão receber os favores e perceber, porque estão caminhando de maneira consciente na presença de Deus. Moisés está decidido nessa questão, ele roga e diz: Deus, eu não aceito não por resposta, eu quero a tua presença. Lembra de Jacó? Quando ele está lutando com Deus, ele diz: eu não te deixarei ir, senão me abençoares. É desse jeito que Moisés está conversando com Deus. Quem caminha na presença de Deus e tem essa intimidade com o Deus do universo, conversa dessa maneira com o Pai das misericórdias. Porque as misericordiosas promessas de Deus e suas demonstrações de graça em nosso favor não devem apenas fortalecer nossa fé, mas também intensificar nosso fervor na oração. Caminhar na presença de Deus faz com que a gente veja a vida diferente. Esses dias estão sendo muito especiais para mim e para ele. Os nossos netinhos do Rio de Janeiro estão conosco. Quem tem neto sabe que neto é a sobremesa da vida. É bom demais. E a gente está curtindo demais. Uma das coisas que eu tenho feito com meus netos, eu sento no chão. Eu não sei porque alguém veio me perguntar, e como é que o senhor se levanta depois? Eu não entendi por que me fizeram essa pergunta, estou matutando ainda. Mas eu sento no chão e fico só curtindo a presença dos meus netos. É só isso, não tem agenda. Eu estou curtindo a presença deles. É brincando de carrinho, brincando de boneca. Eu já participei de chá. E tive que vestir a Barbie, tirar a roupa da Barbie. E monta o trenzinho, e desmonta o trenzinho. Quem tem criança pequena sabe como é. O pequenininho de 1 ano e meio, ele não fala, ele fala fuvu.
E cada vez que ele fala vovô, meu coração se derrete. E ele aponta. É estar na presença deles que é a minha alegria, meu deleite. De vez em quando eles pedem alguma coisa. Eles pedem fruta, eles pedem uma água, e eu me levanto e vou lá, pego, trago para eles. E a gente continua. A nossa vida de oração deve ser assim. Não é errado você ter uma lista de pedidos. Não é errado você usar um plano de leitura da Bíblia. É bom. Não é errado você ter um livro devocional. É bom. Não é errado você escrever suas orações, como algumas pessoas têm o costume. É bom. Mas estar na presença de Deus tem que ser mais do que isso. Tem que ser simplesmente curtir a presença de Deus. É cantar. E como eu não sou da área da música, eu nem sempre consigo cantar o ano todo, talvez uma estrofe, e desafinado ainda. Aí eu já paro, falo com Deus sobre alguma coisa. É estar, é curtir a presença de Deus. O seu período de oração tem sido assim, curtir a presença de Deus? Você tem essa experiência de experimentar a presença de Deus? Porque é a presença de Deus que começa a mexer com nossos valores, com quem nós somos, com o porquê nós somos, o que fazemos ou deixamos de fazer. A nossa cosmovisão vai sendo alterada pela presença dEle. O que aconteceu com o povo de Deus, porque eles andaram na presença de Deus, é que eles começaram a ter leis sanitárias que mudaram a maneira deles viver. E sabe o interessante? A maioria dos povos que existiam na época das Escrituras desapareceram. Epidemias acabaram com aqueles povos. Sabe por quê? Eles trabalhavam na terra, eles cuidavam da criação, aí eles vinham comer. E não tinha talher naquela época, nem guardanapo, eles comiam com a mão. Com aquela mão suja da criação, aquela mão suja da plantação, eles comiam. Aí eles voltavam lá. E ninguém sabia que tinha micróbio, que tinha bactéria, que tinha essas coisas. Ninguém sabia disso. Aí Deus, aquele povo que andava na presença de Deus, recebeu uma instrução de Deus: lave as mãos antes de comer. Foi uma orientação de Deus. E eles obedeciam, a visão deles mudou de como eles se preparavam para uma refeição, lavando as mãos. Leis sanitárias de não comer determinados animais, porque fazem mal. Uma lei sanitária que você não podia comer um animal morto que você encontrava. Gente, naquela época as pessoas passavam muita fome. Então, quando encontrava um animal morto, o pessoal cortava e comia. E Deus disse: não comam. Por que isso? Você não sabe se aquele animal morreu de uma doença. Você não sabe se aquela carne já está estragada. Percebe, quando você anda com Deus, você começa a ter comportamentos que você nem entende tudo, mas você confia em quem está dizendo que deve ser assim. É só na presença de Deus que eu consigo experimentar esse tipo de mudança. Leis morais surgem. Para aqueles que andavam na presença de Deus, que valorizam o casamento, valorizam a família, a hierarquia familiar, a estrutura familiar como estrutura da sociedade. Leis morais surgem, que dizem que uma pessoa que foi à falência perdeu tudo. No ano do jubileu, essa pessoa recuperava a terra, recuperava a liberdade, ele não era mais escravo, e ele tinha como recomeçar. A sociedade transformada por leis financeiras que valorizavam o trabalho do indivíduo, a propriedade privada. É interessante você ver como quem anda na presença de Deus vê a vida de uma maneira diferente. E é isso que nossa sociedade precisa ver em nós. Evidências do poder de Deus que muda a nossa maneira de pensar, de agir, de reagir, a nossa cosmovisão cristã, bíblica, fazendo com que nosso comportamento seja diferente e as pessoas digam: uau, eu quero conhecer esse Deus.
O povo que anda na presença de Deus não é um povo esquisito, é um povo diferente. Não é um povo estranho, é um povo abençoado. Pela fé, Moisés pediu a Deus que perdoasse o povo. Ele diz: perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado. E o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Aquele povo aprendeu o valor de andar na presença de Deus. A presença de Deus é a identidade do povo de Israel. Assim também a presença de Deus em nossas vidas é a nossa identidade. Pessoas precisam ver em minha vida processos de santificação, não de perfeição. Não tente ser mais santo do que você é, porque as pessoas perceberão que você é fake, que você é mentira. Seja autêntico, seja quem você é, mas eu estou caminhando na direção de ser uma pessoa melhor. Amém? E quando as pessoas percebem que você é genuíno, genuína, autêntica, as pessoas percebem que você está experimentando uma transformação que vem de dentro para fora, por causa da presença de Deus na sua vida, elas vão dizer: interessante, nunca vi disso. Então essa motivação não é porque tem alguém fazendo lavagem cerebral. Essa motivação não é porque tem uma igreja impondo, obrigando você a fazer ou deixar de fazer. Não, é porque eu amo meu Deus. É porque tem valores maiores que o meu Deus ensina na palavra que me constrangem a mudar. É o que o apóstolo Paulo fala, que o amor de Cristo me constrange. E é por isso que eu sigo ao Senhor. Enquanto eu preparava o sermão, eu encontrei uma referência de Martin Luther King que eu gostei demais e eu queria compartilhar com vocês. Ele disse: eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser, vírgula, ainda. Eu não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Ufa! Que maravilha! Quantos aqui não sou quem eu gostaria de ser? Quem aqui pode dizer: eu não sou quem eu gostaria de ser? Quem aqui pode dizer: eu não sou quem eu poderia ser? Eu sei que eu poderia ser diferente, mas eu não sou. Quem pode dizer isso? Quem pode dizer: eu não sou quem eu deveria ser? Quem aqui pode dizer: mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era? Aleluia! É nisso que a gente celebra. É uma palavra de encorajamento, de ânimo, para a gente prosseguir. Você pode fechar seus olhos? Sua vida deve ser um clamor pela presença do Senhor. Eu quero viver na presença de Deus. Essa é a sua oração hoje? Então diga ao Senhor: Senhor, eu quero viver na Tua presença. Diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e peço perdão a Deus. Diga isso para o Senhor. Quem sabe você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador. Eu queria desafiar você a fazer uma oração, dizendo: Senhor meu Deus, diga isso. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu entrego minha vida ao Senhor. E eu quero caminhar na presença do Senhor por todos os dias da minha vida.